E aí, galerinha, voltamos aqui para nossa revisão de conteúdo da aula 13. É isso mesmo. Vamos ver aqui quais foram os conteúdos que a gente trabalhou na aula de hoje. Vamos lá para a nossa tela. Muito bem. A gente falou sobre os conteúdos simbólicos da vida humana. E o que tem nesse assunto, gente? Vocês ainda lembram? A gente começou falando sobre a diferença entre sociedade e comunidade, né? A sociedade é um grupo maior, uma coletividade, uma organização de pessoas geridas pela presença de formalidades e burocracias. E ela se caracteriza pela impessoalidade e a individualidade. Isso aqui, gente, a gente está falando de uma sociedade urbana, né? A gente lembrou isso lá na aula, que faz parte de um conceito da sociedade urbana. Já a comunidade, elas são coletividades menores, né? São organizações de pessoas geridas pela maior presença de costumes e tradições, tá? E caracteriza-se por relações mais próximas e pessoais. Então, essa comunidade, ela vai ter uma proximidade. E a gente deu exemplos disso, né? A gente falou das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas, das comunidades ribeirinhas, né? E tantas outras comunidades que nós temos no nosso Brasil e no mundo que são menores e têm uma relação mais próxima, ok? Tá entendido aí? Então vamos para o próximo slide. Bom, e aí depois a gente falou sobre o conceito de alteridade, né? Que é essa visão, essa forma de compreender o outro, né? É uma visão de que a gente entende que a nossa sociedade, as pessoas, elas devem ter uma relação de interdependência e aceitar o outro como ele é, né? E também reconhecer ele como pessoa, sujeitos de direitos. Porque durante a nossa história, a gente viu que a colonização trouxe a marginalização do outro. As pessoas como se elas fossem umas melhores que as outras. E aí, depois do entendimento, reflexões, críticas a esse pensamento colonial, a gente percebeu que é necessário a gente praticar a alteridade. Olhar o outro como um ser humano igual a nós, com todos os direitos, com todas as complexidades, né? E com respeito. E aí, nessa vibe aí, a gente foi, então, falando sobre o preconceito. O preconceito se refere a atitudes ou pensamentos negativos que invalida as pessoas, invalida o outro, seja ele o preconceito por cor, por gênero, orientação sexual, sobre a questão econômica, né, sobre a nacionalidade. Tudo isso, gente, relaciona-se com esse tema do preconceito, tá? E aí a gente foi, mas ainda falando sobre o conceito de etnia, que engloba os aspectos da diversidade cultural. Nós falamos, né, que sem a diversidade cultural não existiria essas etnias com todas essas diferenciações de vida. E ela vai desde o aspecto religioso, político, linguístico e vai reunir um grupo de pessoas, né? Então a etnia, ela vai ser formada pela relação entre indivíduos, né? Não existe uma etnia de um só. Ah, eu sou da etnia, sei lá, uma etnia que só existe uma pessoa? Não existe, gente. A etnia, ela faz parte de um aspecto de grupo, ok? Então, gente, foi essas questões que a gente levantou nessa aula de hoje. Temos muitos detalhes lá durante a aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem voltar à nossa aula e assistir de novo, e de novo, porque fica sempre lá no canal para vocês, disponível, tá? E a gente agora vai dar uma paradinha, um break, um intervalinho, para vocês tomarem um café e aí fazer atividade, tá? Não esqueça que é para fazer atividade, não é só para tomar café, não. E daqui a pouquinho a gente volta para corrigir, tá bom? Então, aguardo vocês. Muito bem, galerinha, voltamos aqui para a correção da nossa atividade, em que a gente falou sobre alteridade, preconceito, etnia e uma série de questões. E aí, pessoal, vocês conseguiram fazer a atividade? Como é que foi? Tranquilo? Então vamos aqui para a nossa correção sem enrolação. Olha só, até combinou, né? Correção sem enrolação, para que vocês já vejam se vocês acertaram ou não, né? Então vamos para a questão 1? Vamos lá. Leia junto comigo, tá, pessoal? Me ajudem aí.
Não quero que a minha casa seja cercada de muros por todos os lados. Opa, desculpa, voltando de novo. Não quero que a minha casa seja cercada de muros por todos os lados, nem que as minhas janelas sejam tapadas. Quero que as culturas de todas as terras sejam sopradas para dentro da minha casa, o mais livremente possível. Mas recuso-me a ser desapossado da minha ou de qualquer outra. Interessante, né, gente, essa parte, né, essa análise. Essa é do Mahatma Gandhi, Relatório do Desenvolvimento Humano de 2004, tá? Considerando as ideias do texto acima, assinale, né, a alternativa que representa a reflexão central. Então, qual é a reflexão central desse fragmento? Vamos lá. Letra A. Afirma que a globalização aumentou de modo sem precedentes os contatos e a união entre os povos e seus valores, reforçando o respeito às diferenças socioculturais. Será que foi isso? Crítica à intolerância com relação às outras culturas. Gerando assim os conflitos comuns desse novo século. Será que é isso, gente? Ou a letra C? Indica o reconhecimento da diversidade cultural, além das necessidades de afirmação e de identidade, seja étnica, cultural e religiosa. Será que é isso? Ou a letra D? Nega a existência de exclusão cultural e ressalta a homogeneização mundial e superação da eliminação de fronteiras culturais. Essa daqui eu acho que não, hein? Mas vamos lá, vamos continuar lendo aqui. Letra E. Afirma que apenas uma cultura deve existir e as demais devem ser extintas. Não, né, gente? Pelo contrário, não foi isso que o texto disse, não. Então, vamos lá, vamos por eliminação aqui, ó. Letra D e letra C, com certeza estão erradas, né? Porque ela está aí falando de exclusão, de homogeneização cultural. Não foi isso que o texto colocou, pelo contrário. Ela colocou a necessidade de termos essa diversidade, né? E nós temos a letra A, B e C. Qual dessas três vocês acham que está correta, hein, pessoal? Vamos ver aqui? É a letra C, galera. Muito bem. Ela diz o seguinte: indica o reconhecimento da diversidade cultural. Tá certo? Tá certo, porque o texto fala sobre isso. O texto coloca o reconhecimento, né? Além das necessidades de afirmação e de identidade, né? Ele fala de você se afirmar como uma pessoa que tem a sua identidade, mas também reconhecer a do outro, seja ela étnica, cultural ou religiosa, ok? Então, nós terminamos aqui a letra C. Vamos para a número 2? Vamos lá, leiam junto comigo aqui, gente. O continente africano sofreu e ainda sofre com várias políticas ditatoriais. Muitas delas foram financiadas por países europeus e pelos Estados Unidos, principalmente durante a Guerra Fria. Um dos regimes mais violentos foi o apartheid, que se caracterizou por uma política racial imposta pela população branca, que era a minoria, sobre os habitantes negros, que eram a maioria. Marque a alternativa que corresponde ao país africano que foi palco do regime apartheid. Eu acho que vocês já ouviram falar nesse regime apartheid, né? Que foi algo muito forte ali na região africana, né? E você vê que é uma região onde tem, né, um continente onde a sua grande maioria são negros, e ainda assim houve, né, esses episódios aí de racismo. Agora, qual foi o país onde isso ficou muito forte, né? Onde tinha essa separação mesmo, que apartheid é isso, gente, a separação. As pessoas negras não podiam frequentar os lugares dos brancos e nem os brancos poderiam ir nos lugares dos negros, tá? Foi aonde? Foi em Ruanda? Foi no Haiti, na Nigéria, na Somália ou na África do Sul? Vamos ver aqui? Foi na África do Sul, tá, gente? A África do Sul foi o palco desse regime, né? Onde a gente viu ali, por muitos anos, essa separação. Nos Estados Unidos também existiu, só que aqui está falando do apartheid africano, tá? Não foi lá dos Estados Unidos, que fica na região da América do Norte,
Então, esse foi o país onde aconteceu esse fenômeno, tá? Muito bem. Então, parabéns para quem acertou aí a letra E. Vamos para a número 3. Vamos lá. Portadora de memória, a paisagem ajuda a construir os sentimentos de pertencimento. Ela cria uma atmosfera que convém aos momentos fortes da vida, às festas e às comemorações. Esse aqui faz parte de um fragmento do livro do Paul Claval, A Terra dos Homens, tá? É um texto da área da geografia. Então, de vez em quando, a gente traz uma geografia, uma história, uma filosofia, tá? Para nos ajudar a entender um pouco a sociologia. Não tem problema nenhum, tá, gente? Isso não tem nada de errado. Pelo contrário, é muito bom quando você consegue conversar com outras ciências. Bom, vamos lá, continuando. No texto é apresentada uma integração da paisagem geográfica com a vida social. Nesse sentido, a paisagem, além de existir como uma forma concreta, apresenta uma outra dimensão. Que dimensão é essa, gente? Vamos lá para a letra A. A dimensão política de apropriação afetiva do espaço. Ou a B. A dimensão econômica do uso dos recursos do espaço. Ou a C, a dimensão privada de delimitação de utilização do espaço. Ou a letra D, a natural de composição dos elementos físicos do espaço. Ou a letra E, a simbólica, com relação subjetiva do indivíduo com o espaço. A letra A, B, C, D ou E, galera? E aí? Tá fácil ou tá difícil essa daí, hein, gente? Vamos lá? É a dimensão simbólica. Sim, gente. Por quê? Agora vocês me perguntavam. Ah, professora, agora só colocou um negócio aqui de geografia, minha cabeça ficou toda bagunçada. Então, vamos voltar aqui à pergunta. O sentimento de pertencimento, como a gente falou lá sobre a etnia, né? Ela é elaborada na nossa cabeça, no nosso pensamento, sobre os aspectos subjetivos da vida. Então, assim, não é uma coisa que você pega. O pertencimento você pega nele? Você pega ele e troca de lugar? Você corta? Não, gente. O pertencimento é um sentimento que está dentro de nós, tá? Dentro de cada um de nós. Então, ele é um sentimento, é uma área de estudo subjetiva, ou seja, você não vê, não é? Você não pega, você não, entendeu? Não manuseia. Então, quando a gente fala de conhecimento em relação a isso, vai ser nos aspectos subjetivos que está numa esfera simbólica da vida. Então, todos nós, gente, a gente vai construir ao longo da vida os nossos simbolismos, aquilo que pertence a nós, que está dentro de nós, como sentimentos, afetividades, amores, desamores, afetos, desafetos. Então, quando a gente está num lugar que a gente gosta, a gente constrói, né, essa ideia de paisagem, a gente internaliza aquilo dentro do nosso coração, um sentimento, nosso coração simbólico, né? Não é do nosso coração órgão, não. Então, quando a gente internaliza esse sentimento, a gente cria, né, as memórias, a gente cria momentos da vida que a gente vai se lembrar para sempre, como, por exemplo, o mingau que a vovó fazia, o bolo que minha mãe faz, né? A festa na casa do meu tio, coisas que você vai levar para a sua vida que fazem parte desse universo subjetivo, desse universo simbólico. E isso vai ser variável para cada pessoa, para cada comunidade, para cada ser humano, tá? Então, por isso que eu estou explicando aqui para vocês. Quando a gente fala do pertencimento, a gente está falando do universo simbólico, que faz parte dessa relação subjetiva. Subjetiva é quando a gente não vê, não pega, não pode manusear. É uma relação que você vai internalizar dentro de você. E aí a gente pode ter várias memórias, várias situações em que nós vamos estar inseridos nessa relação simbólica, tá bom? Muito bem. Explicado, tá bom para vocês conseguirem entender? Então vamos para a próxima pergunta e última do dia, né? Qual é o conceito de comunidade, galera? Essa aqui também eu falei durante a nossa aulinha de hoje, né? Gente, comunidade é um grupo, um conjunto de grupos sociais que ocupam uma área relativamente pequena, tá? Uma área pequena, falando em termos geográficos, né?
e ela é delimitada. E os seus membros, eles estão reunidos ali por laços de sangue, muitas vezes. Não é obrigatório ser de sangue, mas na maioria das situações são laços de sangue. E mantém sempre uma afetividade maior. Isso também se reflete na herança cultural que eles têm, né? Uma herança histórica, cultural. E aí a gente vai ter vários exemplos de comunidades pelo Brasil, pelo mundo, que eu já falei durante a nossa aula, né? Falei da comunidade indígena, da comunidade ribeirinha, quilombola. E dentro dessas comunidades tem outras menores. A gente tem comunidades de pescadores. Lá no Nordeste a gente tem as quebradeiras de coco. Nós temos as rendeiras. Vocês já ouviram falar na rendeira, gente? Lá no Nordeste é muito comum você encontrar nos lugares lá do sertão, né? As mulheres que fazem as rendas. Gente, as rendas dessas mulheres são vendidas, é a coisa mais linda, porque é feito manual, sabe? Ponto a ponto ali. Então, todas essas comunidades, elas são grupos menores, podem ser as rendeiras, as quebradeiras de coco, as agricultoras e agricultores, né? Então, lá no Pantanal vai ter outros grupos, então isso vai ser variado, né? Dependendo da região que a gente está falando. Pode ser do norte, a gente tem aqui, no nordeste a gente também tem comunidades, no sul a gente também tem as suas comunidades. Cada uma delas vão estar relacionada com essa herança cultural, geográfica, que eles vão receber ao longo da história, tá bom? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje, que tratou sobre esse tema tão legal, né? E essa questão aí do pertencimento, da etnia. E também a gente tem que falar dos temas chatos, que é o preconceito, que é o racismo, né? Para que a gente possa entender a importância que a gente vai dar a essas relações e também praticando sempre a alteridade, tá? Sempre olhem um para o outro com um olhar empático, sabe? Menos julgador e mais empatia, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Eu encontro vocês, então, na aula 14, que é a nossa aula de revisão de prova, tá bom? Então, se preparem e lá vocês fiquem ligados para a nossa aulinha, que é muito importante antes da prova, tá bom? Um abraço e bons estudos para vocês!